Olá, para quem não me conhece, meu nome é Danilo Braz. Eu sou funcionário da província dos Capuchinhos do estado de São Paulo. Venho trabalhando há quase 30 anos com conservação e restauro e também com artes plásticas em geral. Quero falar hoje sobre uma restauração um pouco antiga, já em 2007, 2008 que ela foi feita. Eu executei essa restauração na Basílica Menor de Santo Antônio do Imbaré, uma emblemática igreja na orla da Praia de Santos, que contou com meus serviços também por muitos anos. Essa imagem aqui, ela é muito importante. Ela é importante por muitos aspectos, mas para os frades capuchinhos, ela tem dupla importância. A primeira importância é o culto ao Sagrado Coração de Jesus. Toda a igreja capuchinha aqui no estado de São Paulo, o Sagrado Coração de Jesus é o primeiro culto a ser introduzido na igreja. Os frades receberam a missão no Papa Leão XIII, quando se iniciou a missão, no final do século XIX, de estimular, propagar a fé do Sagrado Coração de Jesus. Foi lhe dada uma estampa e os missionários vieram para o Brasil com essa estampa e até hoje está conservada em Piracicaba, que é vamos dizer assim, a célula inicial da missão capuchinha no estado de São Paulo. E ela é a segundo do grau de importância é o seu autor, Giacomo Scopoli. Ele é um autor tirolês, um conterrâneo dos frades que veio para o Brasil nos anos 20, né, no início dos 30, final dos anos 20, início dos anos 30, e trabalhou exclusivamente para os frades aqui no Brasil. Ele esculpia a imagem em madeira e o Tirol tem essa tradição na escultura de madeira sacra. Então, essa dupla importância e o Imbaré é aí uma igreja símbolo, vamos dizer assim, da decoração já da missão capuchinha, do final da missão capuchinha, né? Da segunda ou terceira geração de frades capuchinhos trentinos no Brasil. É uma imagem que estava muito repintada. Ela tinha duas repinturas, uma feita nos anos 60 e outra feita nos anos 90. O que a gente pode observar nessa imagem é assim: ela foi repintada nos anos 60, que é esse verde aqui, né? Quer dizer, a pintura do Scopoli, que foi feita em 34, ficou muito menos tempo exposta do que as repinturas. Quer dizer, por gerações, duas gerações, só conheceram repinturas do trabalho do Scopoli. Quer dizer, é algo para se pensar, né? A transmissão artística ela é totalmente incompleta, uma vez que a peça não está exposta como o artista original pensou. Então temos aqui a imagem repintada, essa foto é dos anos 80, e a imagem no ateliê também já repintada. Esse verde não é o original também. Aqui é o início dos trabalhos de prospecção, em que a gente faz uma avaliação da metodologia que vai ser empregada como um todo na peça. O bom é que essa não era a minha primeira experiência com imagens repintadas do Scopoli, então eu já tinha um norte do que fazer. E outra coisa é que as imagens tirolesas dos frades na província foram de uma forma generalizada repintadas por uma mesma pessoa nos anos 60, né? Eu acredito que começou em 57 essas repinturas dessa pessoa, que eu não sei o nome, eu não conheço, mas me disseram uma vez que era um português que fazia esses trabalhos para os frades, né? Ele é uma pessoa que tem conhecimento da execução de policromia em imagens. Então, ele não estava indo ali para fazer um tapa assim, ele estava indo ali para repintar com o intuito de permanência. Então era uma coisa que ele lixava, aplicava uma tinta dura, pesada, para ficar, era uma coisa robusta, vamos dizer assim, um trabalho robusto de refazimento. Aqui o início das decapagens, né,
aqui na túnica branca, esse branco, né, da túnica é para imitar um linho, né, um linho leve, né? Aqui a gente consegue ver que a repintura ela é muito precária, né? A última, né? Descaracteriza bastante. Aqui, ó, como ela é rudimentar, uma coisa muito artificial, uma coisa pesada, uma coisa amadora, eu acho que os adjetivos aí são infinitos para isso. Mas enfim, o grande problema não é nem a terceira repintura, é a segunda. Porque a terceira repintura ela sai fácil, porque são tintas modernas, e a tinta moderna que a gente compra em loja, tem em loja, elas são muito reativas a solventes. Mas quando você pega uma tinta fabricada em oficina por alguém que conhece o que está fazendo, normalmente esse sujeito vai usar materiais com qualidade, vai usar, como é que eu vou dizer assim, cargas minerais que vão deixar a tinta grossa, dura, vai usar um óleo de linhaça nessa carga mineral, vai fazer uma adesão complicada de remover. E aí a gente tem um problema. Vamos voltar aqui o slide. A gente tem um problema a mais, que é o seguinte: a forração do Scopre, esses dourados aqui, são sob tinta. Elas não estão. Então, ela é muito delicada e você tem que remover algo muito duro sobre algo muito delicado. Então, é bastante complicado. Basicamente, se emprega solventes e remoção mecânica. O restauro vai trabalhar com esses dois meios de remoção e tentar contornar problemas, né? Se for possível. Eu usei, basicamente, um solvente, um gel de solvente, que eu usei DMF, não tem por que também falar, orientando as pessoas que não é porque você sabe um solvente que se usa que vai servir sempre. Não é assim que funciona. Aqui tem uma tabela, né, de solubilidade de solventes, em que determinados solventes agem em determinadas substâncias. Então, se é um óleo seco, se é uma cera, se é uma resina, se é uma goma, se é uma proteína, não. O que, que é que está sendo usado como aglutinante e o que, que você está removendo, né? Lembrando assim, uma visão simples é que água é um excelente solvente para uma aquarela. Então, cuidado. Ah, vou passar água, não acontece nada. Não, acontece nada porque é uma tinta a óleo, né? Se for uma aquarela, acontece. E o inverso também é o mesmo. Quer dizer, usar às vezes um solvente orgânico numa aquarela não lhe acontece nada, né? Porque não é reativa, né? Ou é muito menos reativa às vezes. Enfim, aqui estamos aqui demonstrando como é complicado retirar essa segunda camada, muito pesada, né? Dura. E aqui são luzes, fotos com luz ultravioleta, aonde a pintura original, que já começa a ficar exposta, né? Já tem uma quantidade removida, ela é muito reflexiva, enquanto a repintura ela absorve luz. Então tem esse contraste na luz ultravioleta do que é original e do que é repintura, né? Sendo a repintura essa parte escura e a original já exposta aqui com as suas emoções, um brilho, né? Uma luminescência. Né? Aqui o corte, né, muito nítido da original e da repintura, né? A evolução dos trabalhos, né? Você vê que nem o verde é tão verde assim, ele é um verde até, vamos dizer assim, desnaturalizado, mas mesmo assim bastante descaracterizante. E você tem a segunda repintura, né? Uma tentativa de resgatar o rosa original. Fracassa, né? Porque não tem a beleza, né? O brilho do original, mas é uma tentativa. Aqui você já tem o trabalho numa evolução, né? Numa crescente, aonde você consegue ver pelas fotos a primeira tentativa de aplicação de um isolante que vai mostrar o resultado, o prognóstico futuro, né? O resultado futuro, né? Para você conseguir mensurar ali quais são os pigmentos que você vai usar para o retoque,
coisa desse tipo. Aqui o trabalho de remoção, já nessa fase aqui, essa decapagem, ela estava quase que no bisturi, nessa faixa, foi totalmente feita no bisturi, lâmina 15, então evoluindo aqui o trabalho, né, de remoção do manto, você vê que a pintura original é um pigmento muito bonito. Ele é um bordô, é um vermelho elegante, vamos dizer assim, né? Às vezes ele tem um aspecto levemente rocheado, né? É pigmento artístico, não é tinta de parede, de porta, coisa desse tipo, que às vezes são aplicadas em imagens aí nesses restauros, né? Restauro. É algo muito delicado, né? A obra de arte é feita de sutilezas. São sutilezas. O artista impõe o espírito dele ali, né? Sutilmente, em cada detalhe pensado. Olha essa decoração, essa forração do manto vermelho. Isso tá lá com um marronzão, né? Que não chega a ser um vermelho, é quase que um marrom, né? Muito agressivo por cima, né? Cobrindo tudo, né? E aqui tá ali, você remove e tá lá o original, né? Lembrando, esse original que ficou, sei lá, 20 anos no máximo exposto. E depois vai se passar ali quase 50 anos de peça coberta. Quer dizer, 50 anos mesmo. É uma loucura, né? Você tem uma insanidade. O original ficou muito pouco tempo exposto. E o restauro por natureza, voltar a um estado anterior. Quer dizer, não dá para ser um restauro quando você pinta de novo. Porque se você pinta de novo, você está indo para frente. É mais uma camada de tinta sobre uma peça. Então, é mais uma coisa. Então, está indo para frente. Restaurar é voltar ao estado anterior. Conservar é manter o que está. Então, restaurar, uma visão muito particular, até é o fracasso das pessoas que detêm a posse para cuidar daquilo. Quer dizer, a igreja que precisa restaurar a peça está tentando corrigir um fracasso de um guardião anterior, né? Mas vamos nos deixar de polêmica aqui. Aqui você tem a comparativa do manto de um lado restaurado, né? Quer dizer, removido essa repintura, e do manto, né, repintado, né? E é evidente que se fosse na mão de um restaurador muito, quer dizer assim, menos técnico, a solução seria pintar de novo e fazer uma nova decoração, que às vezes até fica bonita, hein? Não vou também aqui tá tá falando mal. Às vezes você pega um artista, o cara pinta bem, ele vai lá e pinta de novo. E você olha, nossa, que bonito, ficou bonito. Mas não é restauro. Porque é uma. Quer dizer, aí piorou. Porque, olha só, você pega um artista que faz um trabalho artístico sobre algo que é arte de outra pessoa. Aquilo tem uma propriedade intelectual. Cabe ao artista criar a sua obra. Como é que você vai fazer uma obra sobre a obra dos outros? Não dá, não dá. Aquilo tem a intelectualidade de alguém, tem a identidade do Scopoli. Aquilo é o Giacomo Scopoli. Não é o trabalho dele só. É aquilo que ele é também. A essência dele está ali. Precisa ser muito, muito pensado nisso, né? Aqui tem fotos que eu adoro, né? Eu adoro essas fotos porque eu tenho uma peanha, né? Com essa orbe, que é um pastiche só, quer dizer, quase que monocromática ali, né? Você tem o azul não é azul, o marrom não é marrom, os dedos não são dedos com cores de dedinho e tal, o branco não é branco, e o manto, né? A túnica dele, que era para ser um tom de marfim ali, também não é um marfim, porque não é um linho, é um negócio assim que é todo ali pasteurizado, né? E aí você remove essas camadas. E aí o azul é azul, né? A base ali naquele tom pastel ali, muito bonito, roseado, né? Uma coisa
puxando um marrom roseado, muito delicado. O branco aqui das nuvens é branco e os dedos são dedos. E a coisa começa a ser outra, não é mais a mesma. É de uma beleza o trabalho do Scopo, né, que não dá nem para descrever. Aqui em detalhes, né, a remoção, né, em que você vê, né, a estrelinha que ele coloca no azul, né, estrelinha dourada, o vermelho no dedo, um dedo com uma potência cromática, né, algo muito delicado e muito bonito, né? Ele vem e faz esse detalhe nas unhas ali, né? Quase que uma francesinha, né? E eu gosto muito do Scott, como ele pensa nisso aqui, ele coloca também na unha de cima o detalhe, né? Ele é muito detalhista, ele tem uma habilidade, cara. Não é só escultórica de vir na madeira, cortar aquela madeira, né, com uma precisão muito tradicional da escola dele. Ele é um representante muito legítimo da escultura tirolesa. Mas não é disso que eu estou falando. Eu estou falando aqui da policromia. É difícil um artista juntar em si ambas técnicas, pintura e escultura, né? Normalmente, às vezes, um sujeito esculpe muito bem, a pintura não é tudo isso. Às vezes ele pinta muito bem a escultura, né? Mas o Scopoli não, ele funde nele algo que, puxa. E ele tinha uma visão artística muito pessoal, muito restrita, autocentrada nele mesmo. Ele nunca expandiu, nunca fez uma oficina com ajudantes e tal, ele só queria fazer o trabalho dele, né? Então ele fez o trabalho dele muito particular. Aqui é a remoção das repinturas no rosto, né? Você tem aqui a original, a segunda repintura e o rosto repintado na terceira, né? E fotos que eu gosto bastante, em que você vê, né, esses filetes assim de fio de bigode nele. Ele não pinta, né? Pincelzão, pá, tinta, degradê, bigode, barba é degradê e tal. Não. Barba é filete, é filetada, é fio a fio. Cara, nossa, eu venho estudando há anos essa escultura desse autor. Quando eu faço, eu costumo fazer cópias do trabalho dele. No meu trabalho artístico, eu faço cópias do trabalho dele. Então, eu estudo muito o trabalho dele, né? É um aprendizado diário, às vezes, porque ele tem uma habilidade e tem segredos. Ele guarda muitos segredinhos, né? E tecnicamente ele é primoroso o trabalho dele. E aí temos aqui uma foto mais ampla, né? Você vê a potência cromática, né, no rosto que ele faz. Ele tem essa característica de fazer um rosto é, com olhos abertos, né? Dá uma impressão forte, né, no trabalho dele. O detalhe da decapagem, né? Quer dizer, o lábio ele tem esse avermelhado. É, e você tem aqui, né, algo monocromático, né? De novo aqui e tal. Tem, claro, numa distância razoável você tem, mas aí você tem ali o degradezão, né, do bigode e tal. E aqui não, filete. Sabe por que é filete? Porque um artista como Scopoli não teme a obra. Ele não teme a obra. Ele marca ela, ele risca a obra, né? Isso aqui é o trabalho de alguém que está com medo do trabalho, né? Quer dizer, ele está muito receoso de execução, muito, olha, precisa ficar agradável. O que será que as pessoas vão pensar? Não podemos exagerar, tem que ser muito, tudo muito. Tá, ok, mas não é arte, né? Beleza, vamos para frente. Aqui o coração, né, do Cristo. Ele é um dourado e um tingimento por cima. É muito típico isso aqui. Não todas quase as escolas de pintura, de imagem decente fazem isso, né? Um dourado com pigmento, com um véu pigmentante por cima, né? A, aqui, ó, belíssimo dourado que ele faz. Esse padrão que ele usa aqui é muito recorrente no trabalho dele. Ele se apoia muito nesse padrão aqui, basicamente esse padrão.
Eu venho fazendo algumas pinturas recentemente aqui da província de imagens, e é esse padrão mesmo também, numa Imaculada que ele pintou. O mesmo, idêntico, né? Aqui está o manto, a evolução da decapagem do manto, né? Onde ele está totalmente marrom. Aqui a gente já tem o primeiro, né? Primeira decapagem. Aqui a evolução da decapagem, né? Aqui são fotos em IR. O IR pode mostrar pequenos defeitos na peça, né? Nesse caso aqui não é um defeito que ele pega, ele pega a união das madeiras. É uma foto difícil de ser retirada. Você precisa estar numa sala totalmente escura e fazer uma abertura de diafragma muito pequena e uma exposição muito lenta, né? Então você consegue, com esse filtro IR, né, pegar essas coisas por baixo da tinta, né? Eu não venho retirando mais essas fotos porque elas, no final, não têm tanta utilidade assim, a não ser que sejam procurando pregos, né? Se você procurar pregos, ela poderia ser útil se ela também conseguir pegar prego. Mas você passa ali um detector de metais, é mais fácil você pegar o prego do que propriamente isso. Interessante seria o raio-x, mas aí no caso a gente não tem, né? Nem meios técnicos ou financeiros, e a peça também não necessita de um raio-x. Né? Aqui também ó, o IR no coração, né? É muito mais ilustrativo do que objetivo. Aqui temos a comparativa antes depois, a imagem pronta, antes depois, né? Outra peça, é isso que você tem, outra peça, um Cristo que guarda beleza na sua escultura, na sua proporção, nos seus volumes, né? E você tem um outro que guarda beleza no seu volume, na sua proporção e na sua pintura, quer dizer, uma pintura com punch, né? Com força, né? É difícil, é difícil justificar uma repintura assim, né? Se, eu acho que nenhuma repintura se justifica. Não tem como justificar repinturas. Mas algumas ainda você fala assim, ah, tá, menos mal. Tá bonito, né? Mas não era o caso, né? Aqui a imagem pronta. Eu deixei esse pequeno sinal aqui de repintura como testemunho da repintura. Hoje em dia eu não penso em fazer isso. Eu eu não deixo testemunho de repintura. Deixo. Até recentemente eu fiz uma restauração também complicada. Se eu não me engano, eu deixei um testemunho, mas muito mais discreto, né? As mãos do Cristo, né? Olha só isso, que delicadeza, né, cara? A estigma do Cristo não é algo que está sangrando, nada disso, não. É muito delicada, né? Aqui comparativas, né? Antes, depois, né? Antes, depois. Você vê que o vermelho, que beleza de vermelho, né? Tem retoques? Tem retoques. O que é o retoque? No caso aqui não tem foto dos retoques, né? O retoque é pontual. Retoque é o pigmento num acrílico ali, né? Num veículo acrílico, que nesse caso aqui pode ser paraloide, pode ser. Aqui eu não estou certo se eu usei tintas de restauro. Eu também usava muito nessa época tinta de restauro, My Mary, Carbonel, né? Mas eu não tenho certeza. Eu tenho a impressão que talvez tenha sido resina cetônica, né? Restauro My Mary é resina acetônica. O que é? Essa é uma tinta muito cara. Então, uma tinta muito cara. Não dá para você chegar e pintar de novo. Não é isso. É aqueles buraquinhos ali, quando você tirou, ficou uma marquinha, você vai lá e pá, com um pincelzinho 0,00,000, né? Os pincéis mais fininhos que tem, você vai lá e começa a retocar. Quando você olha, assim que você terminou a decapagem, passou o paraloide, a coisa ganha um brilho, né? Ganha uma vida, né? O paraloide brilha também, mas não era bem o brilho o termo que eu queria. Ganha vida, ela ganha, ressurge. A roupa todo restaurador sabe disso. Quando você termina a decapagem, a imagem parece que passou assim por uma guerra. Ela tá triste. Mas na hora que você termina a limpeza ali e aplica o isolante, que é o paraloide,
ela ressurge, cara. Ela salta de beleza. O Paraloid, ele tem essa questão dele também, né? Ele é um veículo de uma resina para restauração que age nas moléculas do pigmento. Ele ativa aquele pigmento, ele agita aquilo, ele traz a coisa de volta, né? Já existem outras resinas aí que tão eficiente quanto o Paraloid. Mas o Paraloid B72 é o mais versátil que se tem aí no campo de restauro. Né? Então o retoque é só em cima ali, tal, pá, 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 pro verniz final, né? Concluindo a obra. Aqui tá aqui, ó. Olha a diferença disso. Olha isso aqui, né? Aqui tá dizendo aqui, ó. Resina acetônica My Mary. Então tá. O verniz final eu sempre preparo um verniz semi-brilho, usando a mesma marca, o mesmo fabricante, tal. Então, recentemente, eu venho até pegando e acrescentando, né? é, Como é que eu vou falar assim? Coisas no verniz para ele poder ficar fosco. Porque a gente está num momento, atualmente, né? Tá difícil conseguir material de restauração. Você vai comprar e tem o brilhante, não tem o fosco, não tem o semibrilho, ou tem o semibrilho, mas não tem fosco, não tem brilhante. Você não consegue tudo da mesma marca. Então, você consegue, conhecendo um pouco como é que funcionam esses materiais, fazer adaptações, né? Eu recentemente venho comprando só brilhante e usando meios de transformá-lo em fosco, né? Daí, né, evoluindo aqui finalizando, né, mostrando aqui os níveis de retoque, você vê que nos dourados nem retocado foram, eu deixei, né, deixei com o bolo no final das contas. Retoquei a volumetria de algumas partes, mas deixei mais o bolo, porque já estava bonito, cara. Já tinha conseguido. Claro, hoje em dia eu me questiono muito, porque eu podia usar, né, pigmentos cintilantes para fazer retoques e deixar isso ainda, sabe? Acho que pigmentos Kramer tem pigmentos cintilantes na casa do restaurador que você poderia fazer esse trabalho ainda com um grau assim, sabe? Ainda mais um grau, mas eu ainda hoje acho muito justificável não ter usado. Né? Aqui finalizando a OB, retocada e totalmente concluída e nossa, é muito bonito. Algo que foram recolocados foram esses pequenos cristalzinhos aqui, sabe? De vidro mesmo. O Scopely tinha colocado, e acho que tinha 2 ou 3. E aí a gente comprou os brancos e colocou. Eu não sei dizer se todos eram brancos. Eu acredito que ele pode ter usado vermelho também, brancos e vermelhos. Mas eu acabei usando todos os brancos, porque não queria fazer esse tipo de acréscimo e tentar pensar qual seria a cor que escolhe. Não, aí é muita especulação. O branco é o neutro, então vamos só no branco. E é isso. Acabamos aí. Pretendo fazer outros vídeos. Eu tenho muito slide de restauração. E basicamente é isso. Eu não tenho mais o que falar. O Embaré, essa peça singular. Eu talvez faça aí do Santo Antônio também. São José, nossa, São José, uma bela peça e uma restauração bem mais difícil do que essa. Então vamos aí para a próxima. Valeu.